Bom dia a todos. Às 11h30 do dia 11 de maio de 2018, na condição de membro efetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as mortes de jovens negros e pobres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e nesse momento exercendo a presidência da comissão, e contando com a presença do senhor José Ricardo Ferreira Brito, secretário estadual de Esportes e Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, do senhor Anderson Pavim, presidente do Conselho Nacional de Juventude, do senhor Misael, representante da OAB Jovem e também representante do CNJ, com a presença de Túlio Delfim Fiuza, coordenador de Culturas Urbanas da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com a presença do Binho Guimarães, vice-presidente regional do Conjuve e coordenador de juventude de Niterói, da Prefeitura de Niterói, e de diversas outras entidades e representações que iremos anunciar ao longo da nossa reunião, declaro aberto os trabalhos dessa sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito. O objetivo dessa segunda audiência pública é discutir o contexto nacional e estadual das políticas públicas para a prevenção de mortes de jovens negros e pobres. Sendo assim, nós vamos iniciar a nossa reunião ouvindo a palavra do Misael, que representa aqui o CNJ, também é membro da OAB Jovem, e apenas para a gente contextualizar, a Comissão Parlamentar de Inquérito presente, destinada a investigar as mortes de jovens negros e pobres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, foi criada e aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa por conta de termos a absoluta convicção que nós temos uma situação gravíssima que vem vitimando a população jovem, pobre, moradora de comunidades e áreas carentes do nosso Estado, com uma participação muito grande de jovens negros em atos de violência, crimes e mortes do nosso Estado. Entendemos que essa Assembleia Legislativa tem a obrigação de entrar com profundidade no tema, ouvindo todas as partes interessadas, para que essa Comissão Parlamentar de Inquérito possa produzir dois encaminhamentos. Primeiro, a verificação e responsabilização de agentes públicos e privados que colaborem, ou por ação ou omissão, com essa tragédia que vive o Estado do Rio de Janeiro, e, por outro lado, propondo medidas legislativas para a correção da nossa legislação, de modo a que a gente possa mitigar esse problema tão grave que hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro. Tivemos já algumas reuniões dessa comissão, apenas para informar aos senhores que participam hoje dessa audiência pública. Nós tivemos reuniões com membros da academia, com estudiosos no setor, e está absolutamente claro, por estatística inclusive, que nós temos uma endemia, uma epidemia, infelizmente, de mortes de negros e jovens no Estado do Rio de Janeiro. Isso não é casual, isso não faz parte das estatísticas de que a violência no Rio de Janeiro mata todo mundo. Existe uma efetiva e forte concentração de mortes e assassinatos na população negra, jovem, moradoras de áreas mais carentes, onde as desigualdades sociais são maiores, onde a presença do poder público se faz de maneira mais tímida, onde a oferta de educação, de esporte, de cultura também se faz de forma mais tímida, áreas que foram abandonadas pelo Estado e que hoje encontram-se em conflito. E as maiores vítimas, infelizmente, são negros, jovens, moradores dessas regiões. Então, nós já temos aqui na CPI um conjunto de dados bastante amplo dessa questão, e com essa audiência pública pretendemos ouvir dirigentes que militam na causa, responsáveis pela condução dos movimentos jovens, de modo que nós possamos ter a perspectiva dos jovens, dos militantes, ouvir também a presença do poder público estadual, através do secretário de Juventude, Esporte e Lazer, de modo que a gente possa ter nessa audiência pública subsídios importantes para a avaliação e consecução dos nossos trabalhos. Então, dessa maneira, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje com a participação do Misael, que aqui representa o Conselho Nacional de Juventude e também a OAB Jovem, dizendo que a sua participação, Misael, na nossa visão, é muito importante, pois você tem uma visão de Rio de Janeiro, mas também uma visão nacional e uma visão da OAB, que milita na causa. A OAB, é importante deixar claro,
é uma das instituições mais ativas no combate a vamos dizer uma palavra forte, mas é verdade, um certo genocídio que hoje nós vivemos nas nossas comunidades do Rio de Janeiro e que precisa ser estancado, e a nossa responsabilidade como agentes públicos encontrar as causas, punir os culpados e termos políticas públicas efetivas nessa área. Por favor, com a palavra, Misael, que representa nessa reunião o Conselho Nacional de Juventude e a OAB Jovem. Excelentíssimo senhor deputado Carlos Osório, agradeço o convite. Autoridades demais, senhoras e senhores, a todos, muito bom dia. Eu represento a OAB no Conselho Nacional de Juventude e, neste ato, estou representando o presidente do Conselho Nacional de Juventude, que até o momento viria para a reunião, porém houve um imprevisto de uma reunião que está acontecendo aqui também na Alerj, ele não pôde vir, e eu estou aqui representando o CONJUVE. O Conselho Nacional de Juventude, ele é um órgão consultivo do governo federal e ele tem uma composição bastante típica de todos os conselhos que a gente verifica pela América Latina, pela Europa. São 2/3 da sociedade civil e apenas 1/3 do poder público, ou seja, de 60 conselheiros nacionais de juventude do governo federal, 40 são da sociedade civil, e eu tenho a oportunidade, deputado, de representar a OAB, que a gente sabe é uma das grandes, se não a maior parceira da sociedade civil, tem apoiado sempre grandes lutas e grandes pautas da democracia brasileira. E a OAB, ela se manifesta nessas instituições e nesses debates com muito afinco, com muita veemência, como é característica do advogado. E é uma pauta muito cara a toda a nossa juventude. Queria dizer aqui aos colegas, às autoridades, ao nosso querido deputado, que hoje nós vivemos a maior geração de jovens da história do Brasil. E dificilmente esse fenômeno vai se repetir na história. Hoje nós temos 51 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, de acordo com a última estatística do IBGE. E é dentro desse cenário que se insere a maior vítima de homicídio do país, que é o jovem negro. O jovem negro é comprovadamente a maior vítima dos homicídios ocorridos no Brasil. E algo que me chama a atenção, deputado e colegas, é que o Brasil possui uma história totalmente complicada e difícil em relação à escravidão. Nós sabemos que tivemos a maior escravidão da América Latina, da América. E o que acontece? No Brasil, a gente sempre demora para estabelecer políticas públicas para o que os mais precisam. A exemplo, a Lei Áurea, que não sei se a gente tem muito a comemorar desses 130 anos, foi assinada, foi uma lei totalmente pressionada, sem vontade política no Brasil. Para se ter uma ideia, o mundo inteiro já era abolicionista, o mundo inteiro já tinha libertado os escravos, e o Brasil era o único que mantinha a escravidão. E acreditem, o Brasil chegou a um tempo, a incentivar na época do Império, a vinda dos imigrantes, porque ainda era mais barato pagar um trabalhador livre imigrante do que manter um escravo, porém, mesmo assim, o Brasil não ainda tinha abolido a escravidão. Com toda a pressão dos ideais de liberdade da Revolução Francesa, da Revolução Americana, que elas mudaram as relações de mercado, inseriram o trabalhador livre nessa relação, o Brasil ainda assim não cedeu à pressão abolicionista. No fim, já no entardecer, nesse crepúsculo, o Brasil edita 2 leis, a do ventre livre, totalmente inócua, e a do sexagenário. Enquanto o mundo inteiro já respirava o trabalho livre, o Brasil ainda mantinha a escravidão. Infelizmente, deputado, o resultado disso são os índices que nós temos hoje. Os índices que nós temos hoje no Brasil são mais drásticos do que o de uma guerra. Por exemplo, de cada 10 pessoas assassinadas no Brasil, 7 são negras. Na forma do Estatuto da Juventude, que estabelece o jovem como aquele que possui de 15 a 29 anos, são 5 vidas perdidas para a violência a cada 2 horas. Enquanto a taxa de homicídio por 100 mil habitantes teve queda de 12% para não negros, entre os negros houve um aumento de 18,2%. Ou seja, a letalidade dessas pessoas como vítima só cresce. Em vez da gente viver um contexto de maior tolerância,
E aqui a gente agradece aos agentes públicos que se preocupam com isso na sua pessoa, nos demais representantes da sociedade civil e do governo. Infelizmente, ainda hoje no Brasil, com todo esse histórico, ainda cresce um movimento intolerante, ainda cresce um movimento de extermínio da juventude negra, que é muito preocupante para todos nós. Existem várias campanhas. O Conjuve, ao lado da Secretaria Nacional de Juventude, elaborou o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência. É um estudo sobre a desigualdade racial, feito em municípios com mais de 100 mil habitantes. E esse estudo, eu quero até disponibilizar para os colegas, vou pedir cópia para subir, para a gente entregar para vocês, traz índices ainda mais preocupantes sobre a juventude negra, sobre o Sudeste, sobre o Rio de Janeiro. Então, a preocupação do Conjuve e da SNJ, ela não fica apenas no plano da imaginação. Existem projetos que são organizados hoje pelo governo federal, que são muito importantes e que, inclusive, será lançado hoje no Rio de Janeiro, que é o Plano Juventude Viva, que tem um nome muito forte, é um nome muito emblemático, e que visa inserir o jovem negro de periferia, o jovem negro quilombola, distante dos centros urbanos, que ainda não teve acesso ao trabalho, de incentivar ele a ser introduzido no mercado de trabalho, de incentivar ele ao empreendedorismo. Nós temos também o Plano Nacional de Startups, temos o ID Jovem e políticas que se traduzem como ferramentas de inserção desse jovem negro na sociedade. Infelizmente, o STJ, recentemente, restringiu muito a jurisprudência em relação aos cotistas, já falando do plano judicial. Os cotistas que possuíam uma nota para disputar na ampla concorrência, na maioria dos editais no Brasil, poderiam disputar, se a nota alcançasse, tanto na ampla concorrência quanto na cota, e possibilitava mais ingresso da juventude negra. E o STJ acabou de restringir. Só participa em uma modalidade. Então, diminui o acesso do negro ao trabalho. E nós temos uma dívida histórica com o negro. O Conselho Nacional de Juventude se preocupa. Quero citar aqui meu amigo Daniel Calarco, também, que está aqui, que tem uma atuação muito reconhecida nessa área. E o Conselho Nacional de Juventude, além de se preocupar, se faz presente. E essa é a nossa fala inicial. Espero ter contribuído com os colegas. Não vou me estender bastante, até porque estou representando o presidente. Fui chamado agora, mas é uma honra para nós estarmos aqui. E quero contribuir ainda mais com os debates. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Misael. Acho que você coloca na sua exposição um ponto que é muito claro. Na verdade, o que nós vivemos hoje tem origens históricas profundas, enfim, numa formação, um momento muito triste da formação da sociedade brasileira e do Brasil, e o que acontece hoje, pelos dados que você apresenta, e nós vamos aqui seguir discutindo, fica absolutamente claro que as políticas públicas, em 130 anos da abolição da escravatura, não conseguiram corrigir de maneira efetiva essa terrível, enfim, a mácula e agressão à nossa comunidade negra, principalmente à juventude negra brasileira. Enfim, as diferenças sociais persistem, nós não conseguimos avançar como sociedade o suficiente nesse caminho, e é importante que nós tenhamos, primeiro, essa consciência, e, segundo, a firme disposição de reverter esse caso. Eu gostaria de informar que o presidente dessa comissão, o deputado Zaqueu Teixeira, ele se encontra em audiência externa, ele está fazendo todo um esforço para estar aqui presente, nós estamos seguindo aqui os trabalhos, e também informar que o deputado Rafael Pisciani, que foi importante articulador dessa reunião, também está fazendo um esforço para que ele possa comparecer, mas está aqui presente toda a sua assessoria. Eu gostaria de agradecer a assessoria do deputado Rafael Pisciani pela colaboração no agendamento dessa reunião. Gostaria também de registrar a presença da Jéssica Ohana, superintendente de Políticas Públicas para a Juventude. Muito obrigado pela presença, Jéssica, e também agradecer a presença da Thaís Pereira do Nascimento, vice-presidente do Conselho Estadual de Juventude aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso secretário de Estado de Esportes, Lazer e Juventude, Rogério Ricardo Ferreira Brito, para que ele possa fazer a apresentação e depois, obviamente, da apresentação do Poder Público Estadual. Caso algum presente, alguma entidade representada queira fazer uma pergunta, eu vou franquear a palavra para perguntas ao nosso secretário. Por favor, com a palavra, secretário José Ricardo Ferreira de Brito. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui
nessa importante reunião de hoje, em nome do deputado Carlos Osório, que vem presidir essa CPI, e da Alerj, que representando a Alerj, que é uma importante casa mens leg do nosso Estado aqui, e sem essa casa legislativa a gente não tem como avançar nas políticas públicas, tanto para a juventude quanto as demais políticas públicas importantes para o nosso Estado. Estou aqui acompanhado hoje da Jéssica Ohana, nossa superintendente de políticas públicas para a juventude, que é a pessoa da nossa pasta responsável por pensar nas políticas de juventude diretamente, técnica, e vem contribuindo muito nessa nossa gestão na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, trazendo esse pensamento de vanguarda da juventude do Estado de Rio de Janeiro, tanto quanto da juventude nacional. Agradecer a todos os presentes, ao colega Misael, representando o Conjuve aqui. Nós preparamos aqui uma breve fala de apresentação a respeito do objeto dessa CPI, com alguns slides, trazendo aqui a intenção de políticas públicas da nossa secretaria direcionada à juventude mormente negra, porque é quem representa quase que de 60% a 70% dos nossos jovens atendidos nos nossos equipamentos de juventude, nossos equipamentos de esportes e de lazer, que é o objeto da pasta. Falar de juventude não passa apenas por políticas diretas para a juventude. A juventude engloba todo um cenário contextual que, na nossa pasta, diretamente com o esporte, com o mecanismo de inserção social da juventude, com atividades de lazer também, inserindo a juventude na sociedade, e diretamente, como falei, a maior parte nossa da juventude negra é com quem temos essa grande dívida histórica, como foi muito bem colocado pelo nosso colega Misael aqui. A juventude negra hoje vem sendo aterrorizada pela essa grande violência urbana aqui diretamente, eu falo aqui no estado do Rio de Janeiro, que viemos sofrendo nos últimos anos. Então, a necessidade de implementar políticas para a juventude, mormente para a juventude negra, é bastante importante nessa contextualização. Então, com o aumento dessa mortalidade diretamente da juventude negra, as instituições de estudo colocaram o tema proposto aqui como enfrentamento ao genocídio da juventude negra. Ele está sendo enfrentado hoje como não só como mortalidade direta de jovem negro, mas como o genocídio, tendo em vista na raça, em espécie, na etnia diretamente. Então, aí tem alguns dados, só para contextualizar aqui a nossa reunião. Não é um objeto aqui diretamente de trazer dados, porque os institutos responsáveis já trouxeram, mas alguns dados bem relevantes. Por exemplo, de 2002 a 2011, a taxa em azul ali, nós temos a taxa de mortalidade de jovens brancos, que de 2002 era de 36,7% e caiu para 22,8%. Enquanto no mesmo período, em 2002, tínhamos uma taxa de mortalidade de jovens negros de 63% e subiu para 76,9%. Então, está aí a necessidade primordial de implementação dessas políticas públicas. No lado direito ali, temos um gráfico de para cada jovem branco assassinado, 2,7 jovens negros são assassinados. Então, assim, é um dado assustador. São os principais dados assustadores que fazemos diretamente pensarmos nessa política pública para reduzir essa drástica realidade. Então, aqui viemos trazer os principais programas do governo do Estado para a juventude diretamente. De uma maneira global, temos aqui os centros de referência da juventude, os núcleos do programa Esporte RJ, trazendo uma contextualização mais esportiva como inserção social dos jovens, os projetos de atletas renomados que temos na nossa secretaria e a lei de incentivo ao esporte com as suas devidas contrapartidas sociais, que são
excelentes mecanismos também de reinserção, de inserção do jovem na sociedade. Os centros, começando aqui pelo Centro da Referência da Juventude, são espaços nossos da Secretaria voltados para abrigar essa juventude, promovendo inclusão produtiva, formação cidadã, capacitação técnica desses jovens, que, repito, que são a maior parte jovens negros, por estarem em áreas de maior vulnerabilidade social, que é onde estão a maior parte desses negros que sofrem com essa mácula social. E temos um público-alvo de jovens entre 15 a 29 anos, que é quem atendemos de acordo com a Emenda Constitucional 65, que implementou essas políticas públicas para a juventude. Então, essas casas, esses centros de referência de juventude, hoje são importantes mecanismos do Estado do Rio de Janeiro de receber esse jovem, promovendo uma capacitação, promovendo oficinas de teatro, oficinas. Hoje temos diversos jovens atendidos diretamente nesse centro de referência da juventude, que atualmente temos o Complexo do Alemão, a comunidade de Manguinhos, Cidade de Deus, Vila Paciência, Fumacê e o primeiro centro de referência da juventude no interior do estado do Rio de Janeiro, que é de Petrópolis. Ainda temos aqui uma perspectiva de abrir novos centros de referência da juventude, né, Jéssica? Que seria em Queimados e Cantagalo, que também já é uma realidade para os próximos meses a gente reabrir o Centro de Referência da Juventude do Cantagalo. Outra importante ferramenta que temos aqui no Estado é o Comitê Intersetorial de Juventude, que nós, hoje, no Estado do Rio de Janeiro, é o primeiro Estado do Brasil a ter esse Comitê Intersetorial. Esse Comitê Intersetorial, ele representa as políticas públicas de maneira transversal, ele entendendo que a política pública para a juventude não é só uma política pública direta de cada secretaria, ela perpassa por todas as secretarias do Estado do Rio de Janeiro como um todo, do governo do Estado do Rio de Janeiro como um todo, tendo sempre um ponto focal em cada secretaria. Por exemplo, na Secretaria de Segurança temos um ponto focal diretamente para pensar políticas de juventude na Secretaria de Segurança. Na Secretaria de Educação temos um ponto focal diretamente para pensar na Secretaria e por aí vai. Então, esse Comitê Intersetorial de Juventude é um mecanismo também bastante importante do governo do nosso Estado, que tem ajudado bastante as políticas de juventude aqui no Estado do Rio de Janeiro. Antes de passar aqui para o segundo mecanismo de programa de juventude, gostaria de saudar o nosso secretário nacional de Juventude, Assis, chegou aqui agora. Passando para o segundo ponto nosso de inserção social para a juventude, temos os núcleos do Esporte RJ. Os núcleos do programa Esporte RJ são núcleos atualmente que contam com um professor e 2 apoios operacionais para a realização de inserção esportiva, iniciação esportiva no estado do Rio de Janeiro, que atualmente estão em funcionamento 87 núcleos, 53 distribuídos na capital e Baixada Fluminense e 34 diretamente no interior. Então, esses núcleos também são importantes programas que abarcam a juventude diretamente, a juventude negra. Ao exemplo da foto, esse é um núcleo do Esporte RJ. Se formos pensar, por mais que não seja juventude, temos na foto negros diretamente atendidos, que são a nossa grande política aqui de juventude no estado do Rio de Janeiro. O outro projeto que temos são projetos de atletas renomados, que é custeado via Lei Pelé, que temos a Escolinha de Futebol do Léo Moura, Escola de Luta do Zé Aldo, Escola de Luta do Anderson Silva e Escola de Luta dos Irmãos Nogueiras. Atualmente são 13 núcleos em todo o estado do Rio de Janeiro, beneficiando cerca de 3.900 jovens. Esse é o último dado que temos, mas esse dado tem aumentado, que estamos implementando nesse último mês, mais 2 núcleos do Irmão Nogueiras, conseguimos avançar com essas políticas diretas com as escolas de lutas. Uma metodologia diretamente desses atletas renomados que aplicam nesses núcleos para que esses jovens atendidos tenham um referencial desses atletas de alto rendimento no esporte.
Ali a foto das escolas do Zé Aldo, a escola do Léo Moura e o Instituto Irmão Nogueira. E outro mecanismo importante para a gente, na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, são as leis de incentivo ao esporte, com as suas devidas contrapartidas social. A lei de incentivo ao esporte hoje é um instrumento legal bastante eficaz para promovermos o esporte e a inserção da juventude na iniciação esportiva, que ele funciona através de uma abdicação do Estado de parte do ICMS em troca do patrocínio direto, um evento esportivo da escolha do patrocinador. Quando o projeto não possui um cunho social diretamente, via portaria, nós temos o direito de cobrar de 0% a 20% de contrapartida social do valor total do projeto. É onde conseguimos realizar a reforma de quadra, a construção de novos núcleos, a construção de novas políticas públicas direcionadas diretamente para a juventude. Então, a Lei de Incentivo ao Esporte também é uma grande inserção do esporte direta na nossa ferramenta. Essa apresentação aqui direta termina aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, o convite, por ter conseguido colocar, pelo menos diretamente aqui, as ações que a gente vem tendo, por mais que esteja num estágio não muito proveitoso do nosso estado do Rio de Janeiro, mas temos conseguido avançar com as políticas públicas de juventude, maiormente, repito aqui, para a juventude negra diretamente, que representa cerca de 50% a 60% do nosso público-alvo na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Zé Ricardo. O nosso presidente, deputado Zaqueu Teixeira, chegou, vai assumir a presidência. Queria apenas fazer o anúncio, o agradecimento da presença do Francisco de Assis Costa Filho, secretário nacional de Juventude, aqui presente. Agradecer também, registrar a presença do Lucas Souza, superintendente de Juventude do município de Mesquita, da Quílvia Cristina Teixeira, diretora de ações temáticas da Secretaria Nacional de Política para Mulheres da Presidência da República, do Daniel Camargo, presidente do Grupo de Trabalho de Diversidade e Igualdade. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o nosso secretário, mas gostaria de passar aqui o comando da reunião para o nosso presidente, deputado Zaqueu Teixeira, e farei as perguntas assim que o presidente me conceder a palavra. Muito obrigado. Por favor, deputado Zaqueu Teixeira, assuma a presidência. Boa tarde a todas e todos. Eu estava em outra agenda, pedi ao deputado Carlos Osório que assumisse a presidência para que pudéssemos tocar essa audiência. Quero pedir aqui a todos a compreensão e passar ao deputado Osório, que quer fazer aí seus questionamentos. Obrigado, presidente. Deputado Zaqueu Teixeira. Eu ouvi com muita atenção a apresentação do nosso secretário José Ricardo, secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude aqui do Estado do Rio de Janeiro, e eu queria fazer algumas considerações e duas perguntas. Nós tivemos, na nossa última audiência, recebemos dados muito importantes e preocupantes com relação à questão da morte de jovens negros, em particular no Estado do Rio de Janeiro, nas nossas áreas mais carentes. O que nós levantamos, o que foi apresentado, que essa incidência e essa, como foi tratado aqui corretamente pelo secretário, que nós temos que dar a gravidade necessária ao tema. Praticamente genocídio não está restrito ao território do Rio de Janeiro, mas é mais agudo em alguma das nossas comunidades. E essa incidência está sempre nas cidades maiores, onde houve uma imigração muito rápida, onde houve um crescimento acelerado da urbanização com a formação de núcleos populacionais desassistidos pelo poder público, nas regiões mais pobres, onde a educação é de pior qualidade e onde nós tivemos uma população com renda muito baixa há 20 anos atrás, que impediu uma melhor formação dessa área. Nós recebemos, secretário, na última reunião, algumas sugestões para enfrentamento desse tema. Que as políticas públicas possam se focar objetivamente nos grupos de maior risco,
ou seja, como os recursos são escassos, fazemos ações efetivamente mais destinadas ao grupo-alvo de maior risco e às regiões de maior incidência. Também é muito importante que a gente tenha um avanço nas políticas públicas permanentes nessa área, uma relação muito forte com a área de educação e também com a área de segurança. Muito se clama, e nesse momento aqui no Brasil, que vive uma crise gravíssima de segurança pública, pelo endurecimento de penas, criminalização de jovens, redução da maioridade penal, uma série de clamores que vem da sociedade, e nós verificamos de uma maneira muito objetiva. É claro que você ter uma legislação mais dura pode sim ser um inibidor da criminalidade, mas mais importante do que endurecimento da legislação é poder ter a capacidade de solucionar crimes, porque o criminoso age mais livremente quando ele tem praticamente a certeza da impunidade. Hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, e o nosso presidente foi chefe de polícia civil, é delegado e é um especialista no tema, hoje aqui no Rio de Janeiro nós temos uma taxa de solução de homicídios da ordem de 8%, ou seja, 92% dos criminosos não são sequer identificados, processados e condenados. Enquanto nós não conseguirmos avançar no investimento na polícia judiciária e no foco na investigação, em vez do confronto armado, vai ser muito difícil a gente avançar. Por isso eu vou às duas perguntas. Secretário, nós sabemos que o Rio de Janeiro vive uma gravíssima crise. Nós sabemos que os recursos públicos são escassos. Eu gostaria de saber o orçamento da sua pasta, se esse orçamento é suficiente e como se comportou esse orçamento nos últimos 4 anos, para que a gente possa ter uma ideia da capacidade de gestão e, obviamente, da prioridade que foi dada pelo Poder Executivo, não pela pasta, mas pelo Poder Executivo, a essa área específica. E, com relação aos programas apresentados, uma breve avaliação dos resultados práticos nos territórios onde eles estão sendo efetivados. Obrigado, presidente. Eram essas as demandas. Obrigado, deputado Carlos Osório. Com a palavra o secretário José Ricardo. O deputado Carlos Osório, atualmente a nossa secretaria, a exemplo do estado do Rio de Janeiro, vem passando por diversas crises financeiras, maiormente no quanto ao nosso orçamento para avanço das nossas políticas públicas do estado do Rio de Janeiro. A gente tem tentado diretamente, através desses mecanismos diretos aí, que são sem custos diretos para o cofre público, que é via lei de incentivo ao esporte, gostei da Lei Pelé, avançar com essas políticas públicas para que possamos realizar, tanto na capital como para o interior do estado do Rio de Janeiro, essas importantes atividades diretamente para os jovens, tanto para os jovens brancos e os jovens negros diretamente. Hoje aqui a gente vai inaugurar mais tarde, inclusive, o Inova Jovem, que é um lançamento, o programa de empreendedorismo para a juventude negra. É um programa diretamente em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude, que é sem um custeio direto dos cofres públicos nessas políticas públicas para a juventude negra, que vai promover a inserção do jovem no mercado de trabalho, de maneira juntamente com o setor privado, com o empreendedorismo privado, promovendo assim essa diminuição drástica no presente cenário social que vem vivido a juventude negra no estado do Rio de Janeiro. Antigamente a gente não tinha a Secretaria de Juventude diretamente, foi uma secretaria incorporada há pouco tempo na Secretaria de Esporte e Lazer, antiga Secretaria de Esporte e Lazer, por isso a gente ainda não tem uma disponibilidade financeira de orçamento. Inclusive, nossos equipamentos de juventude, são os centros de referência da juventude, hoje não possuem uma disponibilidade financeira ainda concreta, até para manutenção predial, para realizar obras, para realizar suas atividades, tem vindo diretamente do orçamento da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, obviamente, para custeio dessas atividades. Os grandes mecanismos e as políticas públicas de juventude que temos hoje, como o senhor perguntou, foram essas aqui apresentadas com um mecanismo não diretamente de custeio direto para a juventude, mas para a gente realizar através do esporte e do lazer alguns mecanismos de inserção social.
da juventude, que hoje a juventude negra abarca a maior parte do nosso público-alvo. Secretário, então a conclusão é que praticamente nós não temos orçamento específico para a área de juventude, nós temos que tenha um orçamento da Secretaria de Esporte, também que foi reduzido como conjunto do orçamento do Estado significativamente nos últimos anos, e, na verdade, essa área iguala-se, o secretário Zaqueu, o deputado Zaqueu Teixeira conhece isso muito bem, na penúria que nós vivemos com todo o financiamento do Amparo Social do Estado, né? A Secretaria de Assistência Social do Estado, ela praticamente também foi desmantelada orçamentariamente, e nós vivemos hoje, de uma maneira muito grave, a necessidade de recomposição orçamentária da rede de proteção social do Estado do Rio de Janeiro, que hoje, infelizmente, ela inexiste. Esse é um tema que nós estamos tratando aqui na Assembleia Legislativa. Nós, que fazemos parte do bloco da oposição, temos brigado para poder incluir no orçamento do Estado ou em fundos destinações carimbadas, garantidas para a área de proteção social, e a juventude estaria efetivamente atendida, mas nesse momento o Estado do Rio de Janeiro, essa é a nossa realidade, o Estado do Rio de Janeiro não dispõe dos recursos necessários para enfrentar esse tema adequadamente. Essa é uma realidade e cabe a nós, legisladores, seguirmos nessa luta de conscientização e briga pela disponibilização desses recursos que são necessários, porque sem eles vai ser muito difícil reverter esse quadro. E a gente tem que lembrar que nós estamos tratando aqui de mortes de jovens no nosso estado do Rio de Janeiro. Isso deve ser uma prioridade e não pode continuar sendo tratado com essa falta de prioridade, como infelizmente o Poder Executivo vem tratando. Obrigado, senhor secretário. Eu agradeço. Secretário, eu tenho uma pergunta a fazer para Vossa Excelência, a respeito do programa Caminho Melhor Jovem. Esse é um programa que eu ajudei a estruturar em 2013, e um programa realizado em parceria com o BIRD, recursos internacionais envolvidos. E eu quero saber há quanto anda esse programa, como é que ele está sendo desenvolvido, ou se parou de ser desenvolvido, o que aconteceu com esse programa que tinha recursos internacionais envolvidos. Pois bem, deputado, o programa Caminho Melhor Jovem realmente era uma importante ferramenta diretamente para a juventude, de mapeamento direto da juventude em situação de vulnerabilidade na nossa secretaria. Era um programa feito em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que eles aportavam esse dinheiro, esse financeiro na nossa secretaria, para que a gente realizasse esse importante programa. Hoje, em razão da grave crise financeira que o Estado vem passou maior parte do ano passado, nós ficamos impedidos de contrair novos empréstimos, porque o banco, como o senhor sabe, a verba chega para a gente através da natureza de empréstimo. E essa natureza de empréstimo, o Estado tem que fazer a contrapartida para esse aporte financeiro em 4 anos, que girava em torno de 24 milhões de dólares. Essa contrapartida direta do Estado. Então, com esse arresto que viemos sofrendo em razão do não cumprimento de algumas necessidades do governo no ano passado, principalmente com o pagamento de servidores e outras políticas públicas no governo do Estado, nós não estávamos conseguindo fazer essa contrapartida que o Estado deveria fazer para que esse empréstimo fosse feito. Então, foi necessário suspender esse programa até que a gente consiga estabilizar o nosso financeiro, para que futuramente a gente consiga contrair novamente esse empréstimo direto do Banco Interamericano. Eu vou pedir a Vossa Excelência, se puder fazer um detalhamento para esta CPI de toda a execução do programa, aquilo que foi feito, os recursos que foram empregados, para que a gente consiga ter o mínimo aqui de instrumentos de avaliação dessa política pública. Outra pergunta que eu quero fazer é a respeito do programa Juventude Viva, porque o secretário nacional vai nos apresentar a nova Juventude Viva. Eu quero saber de Vossa Excelência o que foi feito no programa anterior.
aqui para o nosso Estado. Tá. Quanto às atividades, às ações do programa Caminho Melhor Jovem, a gente conseguiu realizar o atendimento de diversos jovens aqui, que eu posso colocar. Está aqui hoje a Thaís Nascimento, que foi quem participava da execução direta do programa Caminho Melhor Jovem, que eu gostaria, Caminho Melhor Jovem, que eu gostaria até de, inclusive em parceria com a gente, de deixar uma parte a ela para que ela pudesse explicar de como era, da maneira que foi executado, o que a gente conseguiu avançar diretamente na nossa secretaria. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a todos aqui presentes na figura do Túlio, né? Que somos, acho que aqui, os únicos negros representados à mesa, né? Temos aqui também nosso colega, mas ele não está na composição, e eu acho que essa representatividade também é importante dentro desse diálogo. Pudesse citar o seu nome, por favor, para a taquigrafia depois? Claro. Thaís Nascimento. Aqui atualmente estou como representante do Conselho, mas como o secretário José Ricardo bem explanou, estive no programa Caminho Melhor Jovem, que tinha, por definição, né, atender a jovens de 15 a 29 anos em vulnerabilidade social, inseridos em comunidades pacificadas ou em processo de pacificação. Então, esse programa, quando se iniciou, ele não pertencia à Secretaria de Juventude, né, de Esporte, Lazer e Juventude, até porque naquele período não existia uma Secretaria de Juventude, e com a criação dessa pasta, o programa passou a ser dessa secretaria, e até a suspensão do programa, né, que é o quadro que se encontra hoje, cerca de 80 mil jovens foram atendidos, não complementando todo o processo. Não todos complementaram, mas em alguma fase, cerca de 80 mil jovens foram atendidos, no qual eles precisavam passar por um plano de acompanhamento, que se chamava o PAGE, que era o Programa de Atendimento ao Jovem, onde esse jovem ele tinha todo um acompanhamento para que ele viesse desenvolver tanto a questão educacional quanto profissional. E primeiro ele passava por essa parte de atenção integral ao jovem, onde nós tratávamos todas as questões inerentes à juventude. Nós fazíamos um mapeamento das comunidades em qual o programa estava inserido. Então, todas as comunidades onde o programa estava inserido, o programa perpassou por 11 comunidades, chegando a atingir até uma unidade que não pertencia à cidade do Rio de Janeiro, porque inicialmente o programa visava atender a cidade do Rio de Janeiro, mas nós chegamos também em Mesquita. E todos esses jovens tinham esse acompanhamento, né, que perpassava pela questão emocional, essa questão de orientação. Ele passava por uma equipe interdisciplinar. Então, a gente tratava de questões transversais, né, que eram inerentes àquela comunidade, a partir dessa pesquisa do perfil do jovem ali inserido, porque nós verificávamos que, em alguns casos, o jovem não tinha como ser atendido, porque o jovem ali presente, muitas vezes, já era mãe. Então, como é que ela ia ao atendimento tendo uma criança que não poderia acompanhar? E o programa também, ele trazia soluções a essas questões mais latentes, né? Então, nas comunidades onde se verificava que tinha um grande potencial de meninas grávidas ou mães, a gente tentava, de alguma forma, em parceria com outros órgãos, viabilizar creche ou aquilo que fosse necessário para aquela juventude. Também ofertamos mais de 15 mil vagas de capacitação profissional e qualificação, onde um dos nossos grandes parceiros foram a FAITEC, onde nós compramos vagas exclusivas para que esses jovens tivessem a oportunidade, né, de se qualificar profissionalmente. Também junto com o Sistema S, né, que criaram e prepararam qualificações específicas, porque nós também tínhamos o PAT, que
que era o programa, né, direcionado para aquilo que o jovem queria criar como intervenção dentro da sua localidade onde eles estavam inseridos. Então, esses jovens tinham todo um acompanhamento estrutural do Sistema S para que eles pudessem desenvolver esses programas para suas próprias localidades. E algumas dessas atividades, como o secretário bem disse, precisaram ser suspensas em virtude dos arrestos que estavam ocorrendo nas contas e estavam inviabilizando de dar continuidade ao financiamento, tanto dos profissionais quanto das atividades. Então, ele parou no meio do caminho. Sim. Secretário, de qualquer forma, eu vou precisar desse relatório para que a gente tenha um detalhamento daquilo que foi feito, até mesmo para avaliação. A gente está terminando agora a prestação de contas do programa que o banco exige. Eu posso enviar para Vossa Excelência para que pudesse colocar nos trabalhos aqui da comissão. Tá ok. E o Juventude Viva? Então, o Juventude Viva foi um mecanismo de juventude que não foi executado diretamente aqui na minha gestão, na gestão anterior. Foi um programa que rodou os 92 municípios do Estado, criando coordenadorias de juventude nesses municípios, para dialogar diretamente com essas coordenadorias municipais. Mas não teve uma grande adesão, como foi esperado, das coordenadorias locais, e por isso a Secretaria Nacional de Juventude aqui vem apresentando hoje o novo Juventude Viva, que posteriormente o nosso secretário nacional vai explicar como é que funciona essa nova perspectiva da Juventude Viva. Tá ok. Mais alguma pergunta, deputado Osório? Como eu também não tenho pergunta, eu vou passar a palavra ao secretário nacional de Juventude. Bom dia a todos e a todas. Sou Assis Filho, estou secretário nacional de Juventude do Governo Federal. Cumprimentar o deputado Zaqueu Teixeira, o deputado presidente desta CPI, cumprimentar o secretário José Ricardo, cumprimentar a Jéssica Ohana, superintendente de Juventude do Governo do Rio, cumprimentar a Thaís, em nome do Conselho Estadual de Juventude, o Misael, membro do Conselho Nacional de Juventude, cumprimentar a Quílvia, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, também do Governo Federal, que nos acompanha aqui nesta CPI, cumprimentar os movimentos sociais, gestores de juventude, todos que estão aqui nessa CPI hora instalada, e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, pelo YouTube. Nossas redes sociais do governo estão transmitindo para todo o Brasil essa CPI ao vivo, porque a gente considera esse momento um momento importante de debate, de reflexão, para o que está acontecendo nessa pauta do extermínio da juventude negra. Antes de tudo, eu quero prestigiar as minhas homenagens à Assembleia Legislativa pelo ato de coragem de instalar essa CPI, que está na sua 3ª reunião ordinária. Isso demonstra o grau de preocupação e de conexão desta casa com o que está acontecendo fora daqui. A realidade de jovens negros no Brasil é uma realidade que está muito mais delicada do que tão somente as estatísticas que nós temos recebido. Falo isso com muita propriedade, porque toda vez que visito esses espaços, vou ao encontro dos meus. Apesar de não ter a cor de pele negra, eu sou filho de agente comunitário de saúde e de policial militar aposentado, sou maranhense, de uma das cidades mais pobres do Brasil, município de Pio 12, a 300 quilômetros da capital, e venho de realidade muito parecida de milhões de jovens que enfrentam várias dificuldades. E a pauta de inclusão social dos jovens negros pobres que vivem nas periferias é uma pauta que nós trouxemos para a Secretaria esse último 1 ano e 5 meses à frente da pasta, como uma pauta prioritária. Primeiro de tudo, é importante destacar que o Brasil possui, segundo os últimos dados do IBGE, presidente,
51.400.000 brasileiros na faixa etária de 15 a 29 anos. 15 a 29 anos, que é, eu não sei qual foi o tempo que eu tenho. Qual o tempo que eu tenho para falar? Nós temos que encerrar os trabalhos às 13 horas. Então, eu vou ouvir Vossa Excelência e abrir para mais alguma intervenção que for necessária. Tá. Obrigado. Eu dizia que o Brasil tem 51.400.000 jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. Essa faixa etária foi a faixa etária que o Brasil elegeu para chamar como jovens e ter essa camada da população como público-alvo das políticas voltadas para a juventude. Isso está previsto no glorioso Estatuto da Juventude, aprovado em 2013, a Lei 12.852. Destes 51.400.000 brasileiros dentro dessa faixa etária, 53,7% se declaram negros. Isso representa 27.500.000 jovens negros de 15 a 29 anos nesse país. Um número muito grande e volumoso de pessoas jovens negros que assim se identificam, segundo dados oficiais do IBGE. No ano passado, a Secretaria Nacional de Juventude, junto com a Unesco, contrata o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para fazer um estudo sobre a vulnerabilidade de jovens no Brasil, com recorte à desigualdade racial. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos entrega o IVJ, que foi publicizado no dia 15 de dezembro, todas as suas estatísticas para toda a sociedade brasileira. A coragem do nosso governo foi de não esconder os dados negativos. Tem muita gestão que vive de capas de jornais, de matérias positivas. Nós estamos fazendo do contrário. A gente está contratando o estudo, a gente está buscando entender onde é que estão as principais vulnerabilidades vividas pelos jovens no Brasil, e esse estudo foi contratado intencionalmente. Ele revela a vulnerabilidade dos jovens de 15 a 29 anos no que tange às desigualdades raciais, e são identificados os 100 municípios mais perigosos para o jovem viver, e traz um recorte regional da vulnerabilidade dos jovens sobre vários aspectos e, como disse, também com relação à desigualdade racial. Portanto, o governo e o Estado brasileiro como um todo, através desse estudo científico e um dado revelador, alarmante e preocupante, consegue agora identificar de forma oficial essas vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades apontam que somente pelo fato de nascer negro no Brasil há uma possibilidade de ser assassinado 3 vezes mais com relação a um jovem branco, que para nós é um absurdo. Só pelo fato de nascer negro no Brasil e ser jovem, essa pessoa, por sua natureza, já tem a possibilidade de sofrer um assassinato só porque é negro. Esse número é uma média nacional, porque quando a gente começa a fazer um estudo aprofundado sobre o índice de vulnerabilidade juvenil, a cada mapa dos estados e das regiões se percebe que essas desigualdades, elas são mais acentuadas em outras localidades. Por exemplo, no estado de Alagoas, enquanto a média nacional é de quase 3 vezes a chance de um jovem negro ser assassinado, lá é quase 13 vezes. E de mãos desses dados oficiais, o governo não procurou escondê-los. Pelo contrário, chamamos uma grande coletiva de imprensa, movimentos sociais e revelamos esses dados, que doeu na pele do governo e dói. Mas, presidente, não se pode remediar um paciente que está em enfermidade sem conhecer a doença de perto. E é assim que nós fizemos. Para conhecer de perto o problema, nós contratamos o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para fazer um estudo isento e técnico para que a gente pudesse conhecer a vulnerabilidade juvenil do ponto de vista da desigualdade racial. E esses dados estão em nossas mãos e socializado para movimentos sociais, para estados e municípios, agências internacionais, ONU, etc. E de mãos desses dados, agora o governo visa formular, reativar e fomentar políticas públicas de acordo com as estatísticas reveladoras do índice de vulnerabilidade juvenil.
Sabendo, portanto, agora do tamanho da gravidade, nós estamos desenvolvendo uma série de ações que visam combater a violência contra a juventude negra. Mas antes de qualquer dado estatístico, é importante fazer um parêntese que o Brasil tem uma dívida histórica com o povo negro. Esse país escravizou uma classe durante 3 séculos. E há 130 anos, exatamente no prédio aqui do lado, a senhora Princesa Isabel, em 1988, assina com a sua caneta de ouro a Lei Áurea, que, em tese, libertava os escravos. Após 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, este momento, maio, onde nós comemoramos 1 século e 3 décadas de abolição da escravidão no Brasil, é um momento muito oportuno para nós refletirmos se há, de fato, motivos para comemorar a abolição da escravidão ou se é um momento muito oportuno para a gente nos questionar até que ponto esta liberdade plena foi alcançada. E nesses 130 anos de abolição da escravidão, muita coisa aconteceu e é possível notar que o Mapa da Violência 2017, que o Atlas da Violência revelado em junho do ano passado e o Índice de Vulnerabilidade Juvenil revelado em dezembro do ano passado e todas as estatísticas reveladoras sobre violência no Brasil apontam que a violência nesse país ela tem cor de pele, faixa etária e geografia. A violência no Brasil ela é contra jovens, negros, pobres que moram nas periferias e de baixa escolaridade. O Estado brasileiro sabe onde reside a violência, portanto. E o IVJ, ele revela que 54% dos assassinatos no Brasil é cometidos contra jovens. Destes, 71% são negros. E esses dados reveladores, alarmantes, preocupantes e que nos envergonham, diga-se de passagem, eles precisam ser socializados, debatidos em espaços institucionais como esse e principalmente enfrentados. E enfrentar a violência no Brasil, não se pode enfrentar a violência com violência. Violência se enfrenta com política pública e inclusão social. Portanto, me posiciono nesta CPI, na condição de convidado, que a Secretaria Nacional de Juventude é veementemente contra a redução da maioridade penal no Brasil. Não se vai resolver o problema da violência com presídio, com encarceramento. Se vai resolver a violência no Brasil com política pública. E eu sempre costumo parafrasear o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, que ele dizia que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. E quando Rousseau diz que a sociedade que corrompe o homem, que por sua natureza é bom, ele está dizendo que este homem, que pode ser o negro, vítima e ator da violência, não teve as oportunidades para ser um homem bom e continuar sendo assim, porque a sua natureza é essa. Esse estereótipo de que jovem, negro, esse estigma de criminalizar a pobreza e o povo negro no Brasil, ela precisa ser combatida, e o combate disso não se dará com o endurecimento da legislação, se dará com a criação de oportunidades. E essas criações de oportunidades se dá com política pública efetiva, capaz de resolver a vida das pessoas. Nós, da Secretaria Nacional de Juventude, estamos buscando desenvolver várias ações nesse sentido. E a pauta do jovem negro, para nós, na Secretaria, é uma pauta prioritária. Ao assumir a Secretaria em janeiro do ano passado, deputado Zaqueu, nós encontramos o Plano Juventude Viva, que nasceu em 2012, desativado toda a sua articulação, sua rede, completamente desarticulado. Imediatamente eu autorizei a contratação de uma consultoria técnica em parceria com a Unesco para fazer um estudo do que deu certo e do que deu errado no Plano Juventude Viva nos governos anteriores. E que esta mesma consultoria técnica nos apresentasse um novo formato de um novo Plano Juventude Viva, que já temos o produto final desta consultoria técnica.
E a nossa preocupação no governo não foi absolutamente mudar a marca do plano ou de dizer em discursos para a imprensa que o plano não deu certo porque foi inoperância de governos anteriores. Essa disputa ideológico-partidária ela é muito pequena para o tamanho do problema que nós temos para resolver. A marca do plano é a mesma, nenhuma cor foi mudada. Até porque a gente precisa começar a dar um caráter institucional para as políticas públicas e fazer delas políticas de Estado e não política de pessoas ou de governos. Portanto, o Juventude Viva é um plano que nossa gestão busca torná-lo uma política de Estado. E sua marca, inclusive, é a mesma. O que mudou foi tão somente a concepção revelada pela consultoria técnica da Unesco de algumas coisas que precisavam ser melhoradas. E a todo o formato idealizado, ele se mantém a mesma estrutura, mas algumas coisas apontadas pela consultoria melhorada. E o Plano Juventude Viva é um plano que tem a gestão democrática de 13 ministérios do governo federal, com a participação e o acompanhamento da sociedade civil. Meu atraso aqui nesta CPI se deu em razão de da 6ª reunião do Comitê Gestor Federal do Plano Juventude Viva, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, para desenhar os últimos formatos do lançamento do plano, que deve acontecer hoje, aqui nesta casa, às 15 horas, o lançamento do novo Plano Juventude Viva. E o Plano Juventude Viva, portanto, ele é a principal estratégia do governo federal no enfrentamento da violência contra a juventude negra e pobre no Brasil. A meta desse plano é reduzir em pelo menos 15% as taxas de homicídios no Brasil nos próximos 4 anos. Existe todo um conjunto de articulação dos 13 ministérios do governo federal, com pactuações que serão feitas com estados e municípios, para que também estados e municípios tenham os seus planos e desenvolvam políticas públicas voltadas para a juventude negra. Após o lançamento deste plano, Juventude Viva, hoje às 15 horas, aqui no auditório da Assembleia, nós publicaremos um outro edital com a Unesco para contratar consultores para acompanhar o processo de implantação deste plano em todas as 27 unidades federativas do Brasil. Nós não vamos lançar o plano e deixá-lo apenas nas redes sociais. Haverá uma consultoria técnica do governo com as Nações Unidas para acompanhar o passo a passo de implantação deste plano. E nós, como União, faremos o chamamento nacional para que estados e municípios pactuem conosco a efetivação de cada ação, de cada diretriz desse plano. E os estados que pactuarem conosco, e aqueles que não pactuarem, nós vamos dizer que não pactuaram, porque quem não pactuar é porque não está se importando com a política, e aqueles que pactuarem conosco terão a responsabilidade de implantar essa política nos estados e municípios, respectivamente. E já compõe ao conjunto da Rede Juventude Viva ações da nossa Secretaria Nacional de Juventude, que irei fazer um recorte de ações que já têm chegado ao Rio de Janeiro. Por exemplo, com a pactuação com a Secretaria de Esporte e Juventude aqui do estado do Rio de Janeiro, nós lançamos o programa ID Jovem, que atenderá 16.300.000 jovens de 15 a 29 anos inscritos no CAD único, ou seja, jovens cuja renda familiar seja de até 2 salários mínimos. Nós estamos falando, portanto, de jovens pobres no Brasil. Esse programa, o programa ID Jovem, é um programa que nasce do glorioso Estatuto da Juventude e, regulamentado, fez surgir uma política pública que possibilita o acesso de jovens pobres no Brasil a equipamentos públicos, pagando metade, públicos e privados, pagando a metade do preço, no acesso ao teatro, ao cinema, ao circo, parque de diversão, shows culturais. Aquela política da meia entrada, que antes era só para estudantes, agora, com a Identidade Jovem, programa do governo federal, em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, possibilitar jovens de 15 a 29 anos, de até 2 salários mínimos com renda familiar, a ter acesso a eventos artísticos, esportivos e culturais, pagando a metade do preço. E não há cobrança nenhuma de carteira de estudante. É uma carteira de identidade
do jovem digital, completamente gratuita, que ele tem acesso a esporte, cultura e lazer. E, para além disso, também acesso à mobilidade, quando esses jovens têm direito de viajar de um estado para o outro de graça ou pela metade do preço. Em cada trecho desse país, em passagens interestaduais, seja no transporte terrestre, ou aquaviário ou ferroviário, nós temos 4 assentos, onde 2 são gratuitos, preenchidas essas vagas, outras 2 pela metade do preço. É uma política pública ainda muito nova, de 1 ano e 5 meses que foi lançada. Há um público elegível de 16.300.000 jovens. Já são usuários desse programa hoje 830.000 jovens. Em 1 ano e 5 meses, nós já atendemos 830.000 jovens em todo o Brasil que utilizam do programa Identidade Jovem, que é um programa novo em estado de aperfeiçoamento e que precisa os seus benefícios serem ampliados e serão ampliados. Uma audiência pública na Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira, dia 16, vai tratar, inclusive, da ampliação desses direitos. Falo aqui também de um outro programa que está dentro do Plano Juventude Viva, que é o Estação Juventude. O Estação Juventude, também desarticulado, ao assumir a secretaria, nós garantimos um investimento de 12 milhões de reais nesse programa Estação Juventude. Nós já lançamos um edital em julho do ano passado, já estabelecemos convênio com 28 estados e municípios que receberão, através desse convênio, um aporte financeiro de até 300 mil reais para equipar equipamentos públicos em territórios vulneráveis de grande incidência à violência contra a juventude negra. O Estação Juventude, portanto, são espaços públicos de convivência da juventude que são adaptados em territórios de alta vulnerabilidade social e que têm como principal objetivo o enfrentamento à violência contra a juventude negra. Já há convênios firmados com 28 estados e municípios e um investimento na casa de quase 12 milhões de reais para esse programa Estação Juventude. Infelizmente, não foi possível fazer essa pactuação com o Estado do Rio de Janeiro em razão dos problemas fiscais que o Estado tem enfrentado e a lei de convênios não nos permitiu estabelecer essa pactuação. Secretário, com relação à situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos num sistema de recuperação fiscal. Eu acho que o governo federal tem que olhar essa peculiaridade do Rio de Janeiro. Porque se o Estado entrou no sistema de recuperação fiscal, exigir que o Estado cumpra regramentos de um estado de normalidade, creio eu, não é adequado. E aí eu quero aproveitar a intervenção de Vossa Excelência, porque os dados já estão postos há muito tempo. Houve um refinamento só para colocar luz, para iluminar, mas esses dados já estão aí. Das 60 cidades mais violentas, o Rio de Janeiro, que está em 11º lugar na estatística da violência no país, nós não estamos nos primeiros lugares, estamos em 11º. Mas das 60 cidades mais violentas, nós temos 10 cidades das 60. Eu preciso saber de Vossa Excelência, especificamente para o nosso Estado, o que a Secretaria Nacional de Juventude pretende fazer, qual a intervenção que a Secretaria pretende, para que a gente possa permitir que essas cidades possam sair dessa estatística, porque os dados estão postos, identificados, as cidades estão sofrendo de maneira absurda. Houve aqui um deslocamento da violência em razão de uma política de segurança falida que foi implementada, que fez apenas o deslocamento da violência das favelas, e agora essa violência está voltando para as favelas e para onde houve a migração desses criminosos, nova dinâmica foi instalada. Então, o que se ampliou foi o problema. Eu precisava disso especificamente, porque, como forma de subsidiar essa CPI, para que a gente consiga visualizar nesta parceria do governo federal aquilo que a gente possa estar apresentando para as cidades que estão sofrendo esse problema. Deputado, permite só uma parte, só para complementar aqui. Secretário José Ricardo.
porque no ano passado nós tivemos também em negociação com o governo federal num plano que tinha com o ministro Osmar Terra de intervenção social, e foi destinado cerca de 3 milhões para a reforma dos centros de referência da juventude aqui dos nossos equipamentos, e por algum motivo o governo federal redirecionou essa verba para, acho que o programa de forças no esporte, sem qualquer justificativa. Só para registrar também essa peculiaridade que aconteceu ano passado, que os CRJs, que são importantes mecanismos de juventude, não foram contemplados com isso, como seria proposto pelo governo federal. Só para registrar. Só para contextualizar, secretário, os CRJs, eles foram implantados nas áreas vulneráveis, num diagnóstico previamente já feito no Estado, e a falta de parceria. O governo do Estado está em estado de calamidade. Então, se o governo federal não vier no socorro, e aí principalmente, nós estamos falando da juventude, se a Secretaria Nacional de Juventude não tiver esse olhar focado no Estado e para esses equipamentos, que já são investimentos que já foram postos, em áreas que estavam tendo recuperação, estava tendo, de alguma forma, esse investimento estava produzindo efeito. Veio a crise do Estado, que o secretário já colocou, e o próprio deputado Osório, brilhantemente já colocou essa questão. Então, nós precisamos saber o seguinte: o que podemos esperar da Secretaria Nacional de Juventude? Se me permitir que continue minha fala. Eu já falava sobre o ID Jovem, que foi uma pactuação que nós tivemos com o governo do Estado do Rio de Janeiro, que é um programa federal pactuado com o governo do Estado do Rio, e que desses números, todos os municípios, os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, tiveram o lançamento deste programa e estão utilizando dessa importante política pública. Ainda sobre ações do Rio de Janeiro, está muito claro a preocupação da Secretaria Nacional de Juventude com o caso da violência no Rio de Janeiro, especialmente de jovens negros e pobres, que nós estamos fazendo o lançamento do Plano Juventude Viva aqui no estado do Rio de Janeiro. E sobre a ponderação do secretário José Ricardo com relação ao deslocamento de recursos para os CRJs, a definição do governo federal no decreto de novembro do ano passado, nas ações emergenciais do governo para o estado do Rio de Janeiro, nós tivemos a responsabilidade de entrar com um aporte de 6 milhões de reais do orçamento da Secretaria Nacional de Juventude para as ações emergenciais aqui no estado do Rio de Janeiro. O dinheiro foi repassado para o Ministério da Defesa para fortalecer o programa Força nos Esportes, Profesp, que é um programa das Forças Armadas, agora em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude, e que vai atender aqui no estado do Rio de Janeiro 2.700 adolescentes e jovens. O Profesp é um programa, portanto, onde os adolescentes e jovens têm acesso a lazer, ao esporte e à educação nos seus contraturnos escolares. E esse aporte de 6 milhões de reais da Secretaria Nacional de Juventude, transferidos através de termo descentralizado de execução ao Ministério da Defesa, tem ações específicas aqui no Rio de Janeiro, e nós vamos atender, portanto, 2.700 adolescentes e jovens de comunidades vulneráveis aqui do estado do Rio de Janeiro, nos equipamentos das Forças Armadas, nos seus contraturnos escolares. Nós já fizemos o lançamento deste programa Força nos Esportes e a sua ampliação aqui no estado do Rio de Janeiro, no mês passado, e as matrículas desses alunos já se iniciaram para atender 2.700 jovens. Eu espero muito que a Secretaria de Juventude do governo possa acompanhar a implementação e a ampliação dessa política pública tão importante para os adolescentes e jovens. Hoje, também, às 15 horas, no ato de lançamento do Plano Juventude Viva, nós vamos fazer o anúncio de 500 vagas do projeto Inova Jovem aqui no estado do Rio de Janeiro, que também está sendo pactuado com o governo do estado e com a Secretaria de Esporte e Juventude.
no ato de lançamento do Juventude Viva, que é o guarda-chuva e a estratégia maior do enfrentamento à violência contra a juventude negra, nós vamos anunciar mais 500 vagas do projeto Inova Jovem aqui para o estado do Rio de Janeiro. O Inova Jovem, ele é um curso de empreendedorismo para jovens negros e negras que moram nas periferias dos grandes centros urbanos, e ele visa capacitar esses jovens para que eles possam compreender o papel do empreendedorismo na busca da sua autonomia financeira e quanto pessoas. Esse curso, portanto, que será levado para as comunidades aqui do Rio de Janeiro, o projeto Inova Jovem, projeto do governo federal com o governo do Rio e com a prefeitura do Rio também, ele é um curso de 6 meses, onde os jovens terão aulas presenciais, e nessas aulas presenciais terão acesso a todo o material gratuitamente, matrículas gratuitamente, certificação, e eles, com esse curso, terão noções de como montar o seu próprio negócio, da gestão de pessoas, do fluxo de caixas, de marketing, compreensão de empreendedorismo, para que, através da sua criatividade e inovação, ele possa montar o seu próprio negócio. O empreendedorismo é hoje uma grande estratégia da agenda pública e da agenda privada também, para distribuir renda e possibilitar a autonomia financeira desses jovens. Nós vamos abrir 500 vagas, especificamente aqui no Rio de Janeiro, inicialmente para as comunidades aqui do Rio. O projeto também está contemplando municípios como Angra dos Reis, Araraúma, Campos dos Goiatazes, Itaboraí, Itagüí, Macaé, Magé, Maricá, Queimados, e aqui especificamente no estado do Rio de Janeiro, 500 vagas serão anunciadas hoje às 15 horas neste lançamento do Plano Juventude Viva. Para essas cidades serão 500 vagas, qual a distribuição? Nós temos aqui 10 cidades: Angra dos Reis, Cabo Frio, Queimados, Araruama, Itaguaí, Macaé, Itaboraí, Maricá, Magé e Campos do Goitacazes. Nessas cidades já foram implantadas turmas de 25 alunos em cada cidade, e aqui no Rio de Janeiro será aberto 500 vagas para esse curso de empreendedorismo do projeto Inova Jovem. Bom, nós, especificamente sobre as políticas do governo federal, da política de juventude aqui no estado do Rio de Janeiro, são essas as políticas que nós temos, que nós estamos lançando. O Plano Juventude Viva, ele congrega todas as ações que acontecem em 13 ministérios, com recorte racial e com recorte etário. E esse Plano Juventude Viva, que está sendo articulado para ser efetivamente implantado, ele terá um foco principal aqui no estado do Rio de Janeiro, tanto que seu lançamento é aqui, e não apenas por simbologia. O seu lançamento e a sua execução terá um olhar especial no estado do Rio de Janeiro. Eu aproveito para agradecer à Secretaria de Juventude e de Esporte do Governo do Rio, que tem abraçado todas as pautas federais. O Governo do Rio, em nome da Jéssica, da Secretaria de Juventude e Esporte, eles têm abraçado e executado. A política pública, ela acontece de fato nos estados e nos municípios. Quando estados e municípios não pactuam a política pública, ela não acontece de verdade. E o Governo do Rio tem sido muito parceiro das ações do governo na efetivação delas na ponta. Há de se fazer esse registro, e de forma conjunta a União, Estados e municípios tem desenvolvido várias estratégias para a juventude do estado do Rio de Janeiro, especialmente para a juventude negra. Presidente, estou à disposição para o que precisar. Secretário, o senhor não acha que é muito tímido 25 vagas para cada cidade dessa? Eu digo isso porque, se eu pensar só em Queimados, 25 jovens eu não atendo um bairro na dimensão do município. Eu estou falando 25 vagas por turma, presidente. Toda turma tem uma quantidade de alunos que vai atender. Isso qual é a previsão de atendimento para cada uma dessas cidades? Já foi implantada uma turma. Ao terminar essas turmas que já estão funcionando, serão implantadas novas turmas. Acontece que para montar turma precisa professor, material e rede de pessoas envolvidas e recurso financeiro. Essas turmas são montadas... Não, eu estou dizendo que eu acho muito tímido. Eu também acho.
Porque se nós olharmos aqui o Caminho Melhor Jovem, nós tínhamos uma meta de atendimento de 40 mil jovens no Estado, né, nas comunidades vulneráveis, e a gente a gente já queria uma expansão porque já não atendia de forma adequada. Agora, 25 jovens por turma, eu vejo que mais do que um plano, a gente precisa de robustez financeira. Porque se não houver robustez financeira, nós não vamos fazer, é uma gota de éter dentro de um problema que ninguém vai sentir nenhum efeito com relação a isso. Presidente, me permita uma parte. Para ficar compreendido pedagogicamente, as turmas do Inova Jovem, elas têm capacidade de até 25 alunos. Eu não afirmei aqui nesta CPI que nesses municípios haverá apenas uma turma. Eu disse que por turma há vagas de 25 alunos para ser atendido. Isso é uma questão pedagógica. Se você coloca uma turma de 100 alunos, você não vai dar aula. Mas eu posso ter 4 turmas de 25 e eu vou ter 100 pessoas atendidas. Você pode atendidas. ter 100 turmas, mas cada turma vai ter 25 alunos. Foi isso que eu disse. Então, deixa eu reformular aqui a minha pergunta. Quantos alunos a Secretaria Nacional de Juventude pretende atender nesses municípios? Eu vou reiterar minha resposta. Eu disse que no estado do Rio de Janeiro nós vamos lançar 500 vagas para o Inova Jovem. 500 vagas. Cada turma tem até 25 alunos. 10 municípios, 250 vagas. 50. 10 municípios, 10 municípios. Duas turmas por município. 25. Não são... 2 turmas por município. São 500 turmas? São 500 vagas. Eu vou ser mais claro. Está sendo lançado hoje 500 vagas para o Rio de Janeiro capital e já iniciaram uma turma de 25 alunos nessas cidades que eu acabei de listar. Essas cidades não vão receber apenas uma turma. Eu disse que 25 alunos são o número máximo de alunos por turma. Eu não disse que essas cidades terão apenas uma turma. As turmas, ao fechar uma turma, se reabrirá outra turma. Porque esses professores são profissionais que são contratados na área do empreendedorismo. Não posso colocar um professor de história para dar aula de empreendedorismo. Eu preciso ter profissionais habilitados para dar aula. Se eu abrir 100 turmas ao mesmo tempo no estado do Rio de Janeiro, eu tenho que ter 100 professores na sala de aula. Portanto, isso é humanamente possível. A cada turma aberta, você finaliza a turma e abre outra. Secretário, posso fazer uma pergunta? Osório, claro. Secretário, queria primeiro mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Rio de Janeiro nessa CPI, fazer algumas considerações e talvez alguns encaminhamentos. Secretário, o senhor sabe que além do Rio de Janeiro ser o único estado da federação sob o programa de recuperação fiscal aprovado pelo Congresso Nacional nesse momento, nós também somos a única unidade da federação em intervenção federal na área de segurança. A área de segurança pública do Estado hoje é comandada por um general de exército, general Braga Neto, com toda a cadeia de comando sob responsabilidade do governo federal, uma medida que eu, como deputado, apoiei, porque a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro estava absolutamente sem comando, sem liderança, sem condições operacionais, com a nossa população completamente desassistida, sem poder sair às ruas a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Muito bem, uma preocupação que nós temos, logo quando foi lançada a intervenção federal, houve uma reunião no Palácio Guanabara, a qual esteve presente o presidente da República, diversos ministros, o governador do Estado e autoridades locais. E nós, naquele momento, colocávamos com muita clareza que a intervenção federal, para ser efetiva, ela teria que ter 2 componentes essenciais. Primeiro, recursos financeiros para a reestruturação das polícias do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, a Polícia Militar e também o sistema penitenciário. Até o momento, as informações é que o governo federal liberou apenas 1/3 dos recursos solicitados pelo interventor para a recuperação das polícias. Até o momento, de maneira prática, não tivemos nenhum resultado na intervenção. Evidentemente que ninguém poderia imaginar resultados práticos da noite para o dia. É uma questão complexa, demanda tempo e demanda recursos. E também, naquele momento,
alertamos para uma seguinte questão: sem investimentos na área social, sem investimentos na juventude, sem programas sociais nas nossas comunidades, onde os índices de criminalidade são alarmantes, também teríamos pouquíssimas possibilidades de obter êxito. Então, são duas ações fundamentais que foram requeridas. Por um lado, recursos, disposição para a reconstrução das polícias do Estado e, segundo, recursos para a área social, notadamente para a área de assistência social e juventude, uma vez que os maiores alvos, como aqui todos concordam, são jovens negros, moradores dessas comunidades na periferia, principalmente na região metropolitana do Rio. Então, até o momento, nenhum recurso foi disponibilizado para programas sociais. Então, eu gostaria de solicitar ao senhor, como secretário nacional, que pudesse ter um diálogo com o interventor federal no Estado do Rio de Janeiro e também com as próprias autoridades federais e o próprio presidente da República, solicitando a disponibilização desses recursos. O deputado Zaqueu Teixeira é um deputado que tem muito conhecimento do tema por duas características muito importantes. Foi chefe de polícia, conhece a realidade e é deputado da Baixada Fluminense, que tem os piores índices de criminalidade do nosso Estado. E foi secretário nosso também de assistência social no Estado. A nossa preocupação é, sem recursos financeiros, muito pouca coisa poderá ser feita. O nosso secretário já disse, não tem um centavo de orçamento para a juventude no Estado do Rio de Janeiro. Nosso Estado está quebrado. Infelizmente, o próprio poder público estadual não deu essa prioridade. E é muito difícil que nós tenhamos, por parte do governo do Estado, recursos financeiros significativos para levar qualquer coisa que faça diferença adiante. A oportunidade que temos, secretário, é a partir do momento que o Brasil, através da União Federal, interveio na nossa unidade federativa, é responsável pela condução de todos os processos na área de segurança, é necessário que também sejam aportados recursos para incremento das políticas públicas nessa área, notadamente na área da juventude. Acho que aí podemos ter uma oportunidade. A intervenção federal é um fato. Quando o presidente da República decidiu intervir no Rio de Janeiro, ele decidiu resolver o problema. Ele assumiu o problema para a União Federal, uma atitude drástica, uma atitude que só se leva em última instância, necessária, e para que ela não se torne uma ação meramente pirotécnica, recursos financeiros são necessários e recursos para a sua pasta, para a pasta também da juventude do Estado. Acho que essa é uma oportunidade e gostaria aqui de fazer a pergunta ao senhor. Está havendo alguma tratativa nesse sentido com o interventor federal, com o Ministério da Justiça ou com a Presidência da República para que o Rio de Janeiro possa receber recursos adicionais por conta da intervenção na área de segurança? Bem, deputado, eu vou resumir ao meu direito de falar sobre a minha pasta. Eu não sou da área de segurança pública e não posso falar pelo interventor Braga Neto. Eu acho que a CPI pode convocá-lo para falar sobre as suas obrigações como interventor aqui no Estado do Rio de Janeiro. Vou me reservar a falar sobre a minha pasta porque eu não falo por ninguém no governo, eu falo pelas minhas ações. Mas, especificamente sobre a Secretaria Nacional de Juventude, eu estou afirmando que há recurso para a juventude. A Presidência da República não está desapontando do ponto de vista financeiro as políticas de juventude. Há recurso para a juventude no nosso governo e, especificamente, sobre as ações sociais no Rio de Janeiro, antes do Presidente da República decretar a intervenção federal no Rio de Janeiro, ele decretou as ações emergenciais e recuperação fiscal em novembro do ano passado, por decreto. Portanto, a preocupação da Presidência da República antes da intervenção federal, do ponto de vista militar, é social. Quando em novembro, antes do decreto federal, nós fizemos o decreto no que tange às ações emergenciais no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, essa intervenção ela não é uma intervenção só do ponto de vista militar. Ela é uma intervenção que visa a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, ao restabelecimento da ordem pública e da segurança, mas, antes de tudo, ações emergenciais do ponto de vista social. A Secretaria Nacional de Juventude se inclui nessas ações emergenciais. Eu disse e reitero que nós destinamos 6 milhões de reais ao Ministério da Defesa, através de termo de execução direta, para o programa Força nos Esportes, que está atendendo com esse recurso mais 2.700 adolescentes e jovens de comunidades
do Rio de Janeiro nos seus contraturnos escolares. Falei da política do programa Identidade Jovem, do lançamento do Juventude Viva, que está se instalando hoje às 15 horas nesta casa, e do projeto Inova Jovem. Com relação à política de juventude no estado do Rio de Janeiro, são essas as ações que nós estamos trazendo ao estado do Rio. Nós consideramos que essas ações precisam ser ampliadas, precisam ser melhoradas e reforçadas. E me atenho a falar sobre o que tange à Secretaria Nacional de Juventude. Para concluir, presidente, secretário, eu compreendo, óbvio, que o senhor tem a responsabilidade por uma área de governo e só pode responder sobre ela, e isso é absolutamente natural. Nós queríamos trazer, aproveitando a sua presença, nós que estamos aqui na ponta, lidando com a população, e depois vamos ouvir também os membros da sociedade civil e as organizações que estão presentes nessa reunião, a certeza que nós temos de quem está na ponta é que as ações implementadas até agora, diante da gravidade do problema, são muito tímidas. Como o senhor mesmo falou, precisam ser aprimoradas e ampliadas. Como o Rio de Janeiro vive um momento especial por conta da intervenção, o meu encaminhamento foi, por conta da circunstância especial do Rio de Janeiro, talvez a sua pasta pudesse requerer à Presidência da República recursos adicionais, não os orçamentários normais que o senhor tem para aplicar nas políticas nacionais, mas recursos orçamentários adicionais, porque o componente de investimento na área social, na área da juventude, para o sucesso da política e da decisão política estratégica que foi tomada ao intervir no Rio de Janeiro é fundamental. Nós sabemos, apenas com polícia, com soldado e com tanque na rua, nós não vamos resolver o problema da segurança no Rio de Janeiro. O problema é mais amplo e nós precisamos também de sentir um esforço orçamentário de recursos na área e na pasta que o senhor coordena. Por isso, nosso encaminhamento aqui para que o senhor possa levar a Brasília, para o governo federal, uma possibilidade de uma liberação orçamentária adicional para que esse trabalho possa ser feito com mais intensidade no Rio de Janeiro, uma vez que estamos sob intervenção federal, e esse é um ponto fundamental do sucesso da intervenção. Só tanque, polícia e soldado não resolve o problema. Temos já experiências aqui no Rio que mostram isso com clareza. Obrigado, secretário. Acho justo a sua ponderação, a sua sugestão. Levarei ela e vou trabalhar para que realmente haja viabilidade para isso. Agradeço. Obrigado, deputado Osório. Secretário, na verdade é desse esforço que nós precisamos, porque se nós formos levar em consideração as ações que estão sendo lançadas, distribuirmos elas pelo Brasil, nós vamos ficar aqui nas 25 turmas. Então, nós precisamos desse empenho de Vossa Excelência. Então, agradecer a presença de Vossa Excelência aqui para compreender o cenário que estamos vivendo e o trabalho que a CPI está realizando, porque o que nós queremos efetivamente é levar perspectivas para a nossa juventude. Que está aí, os dados já estão colocados, os estudos já foram feitos e precisamos efetivamente que o Estado brasileiro possa abraçar essa causa e você abraça a causa com recursos orçamentários. O que determina se você prioriza ou não a área, o segmento, aquilo que você pretende fazer, é a rubrica orçamentária, porque aí você tem condições de efetivamente executar a política pública. Eu quero fazer outra pergunta a Vossa Excelência, eu não sei se está na área de Vossa Excelência. A Lei 11.530, que estabeleceu o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, está em vigor. E esta lei tem a previsão de um programa chamado Protejo, que é um programa para o jovem vulnerável. Esse programa está na sua pasta ou está em outra secretaria? Não está na minha pasta. O senhor sabe em que pasta estaria? Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Tá, ok. Então vamos fazer assessoria, vamos preparar um convite para o responsável desta área do governo federal para que a gente possa saber se esse programa está sendo desenvolvido. Isso é bom. Porque, levando em consideração que tem uma lei federal, um programa estabelecido, e na época em que essa lei foi sancionada, nós tivemos recursos executados. Precisamos saber
se a lei está em vigor, por que ela não deu continuidade ao programa, né? Então, deputado, como eu disse, eu acho... Porque eu pensei que pudesse estar na parte de Vossa Excelência, porque é um programa para a juventude, né? Eu acho de extrema importância espaços institucionalizados como esse, como a CPI, que requerem do governo, do Estado, do governo federal, seja lá de quem for, explicações com relação a isso. Isso não me causa nenhum desconforto, pelo contrário. Eu, como servidores públicos, a gente precisa prestar conta das nossas ações e do que temos feito ou deixado de fazer. E essa CPI, para tratar sobre assassinato de jovens negros e pobres, ela é oportuna porque ela acende um alerta para o Estado brasileiro como um todo, para que cada secretário, movimentos sociais, órgão de controle, como o Conselho Nacional de Juventude, o Conselho Estadual, que aqui está, comece a pensar nessa pauta com um olhar bem mais especial. E toda vez, e se for necessário, se for convidado ou convocado para vir aqui dar esclarecimentos, venho com muito conforto, porque espaços como esse ou qualquer outros espaços de diálogo sobre essa pauta, para nós é muito oportuno. Obrigado. Eu quero fazer o registro do Anderson Pavim Neto, que é o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Jonathan Moura, presidente da Comissão de Articulação e Diálogo do Conselho Nacional da Juventude, Saulo Spinelli, secretário executivo do Conjuve, Diogo Cardoso, representando a região sudeste do Conselho Nacional da Juventude, Rafael Mendes Matos, presidente em exercício da Comissão de Programas e Política do Conjuve, Renê Silva dos Santos, jornalista da instituição Voz das Comunidades, Nelson Marques, presidente da Comissão do Sinajuve, Thaís Salema Nogueira de Souza, da equipe de coordenação, membro da sociedade civil, do movimento Comer Pra Quê, do Conjuve. Registro também a presença da Mariana Mello, coordenadora de Política para a Juventude da Prefeitura de Maricá. E aí, Mariana, cadê a Mariana? Nós vamos fazer oitivas e audiências itinerantes, e Maricá, sendo uma das cidades que está no mapa da violência, nós iremos fazer uma audiência pública lá, específica, na cidade de Maricá. E o Lucas Souza, que é superintendente da Juventude da Prefeitura Municipal de Mesquita. Eu vou passar a palavra ao presidente Anderson, se quiser fazer uso da palavra. Só vou pedir uma brevidade, porque nós já estamos com o nosso tempo estourado. Se tiver mais alguém que queira se pronunciar. Então, vai ser breve, presidente. Primeiro, fazer Desculpa, antes eu preciso passar para a Thaís, que ela me pediu a palavra. Ok. E eu acabei esquecendo. Só mesmo a critério assim, de elucidar algumas questões, e até parabenizando Jéssica Ohana como superintendente, com a criação do COIJUVE, que foi criado no ano passado, que é o Comitê Intersetorial de Juventude do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a Secretaria Estadual de Juventude não possui um recurso extenso para realizar suas atividades, foi mapeado todo o recurso que é direcionado para outras secretarias que não têm como fim diretamente a juventude, mas de que, alguma forma, se apropriam também desta temática. E dentro do plano de intervenção federal, a área de educação, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Humano, todas as secretarias estão recebendo aporte do governo federal, que estão conjuntamente vislumbrando ações direcionadas diretamente para a juventude. Então, dentro desse pacto com outras secretarias que não são diretamente Secretaria de Juventude, tem mais de 12 mil vagas que vão ser direcionadas para a juventude em todo o estado do Rio de Janeiro, sem contabilizar as vagas aqui mencionadas pelo secretário nacional de Juventude, onde os municípios
de todas as regiões serão alcançados, os 92 municípios serão alcançados, e regiões pontuais da cidade do Rio de Janeiro, dentre elas Vila Kennedy, Batã, Fumacê, Rocinha, Cidade de Deus, os pontos que foram mapeados com o maior índice de violência. Eu quero pedir que isso possa ser encaminhado para cá, né, a relação das cidades ou bairros no município do estado do Rio de Janeiro, para que a gente consiga trazer aqui para a relatoria da CPI. Tá ok? Passar o Anderson rapidamente antes que a gente possa encerrar. Ok, obrigado, presidente, deputado Zaqueu Teixeira. Fazer uma saudação breve aqui ao Zé Ricardo, secretário estadual de Juventude, a Thaís, aqui, vice-presidente do Conselho Estadual de Juventude, em quem eu saudo a todos os presentes. Justificar a minha ausência aqui, presidente, porque estávamos realizando a nossa reunião da mesa ampliada do Conselho Nacional de Juventude, aqui nas dependências da casa, qual eu já agradeço por esse espaço, que vai de encontro aí com a nossa ideia, com a nossa missão do Conselho Nacional de Juventude, de torná-lo conhecido e reconhecido nessa proposta de caravana do Conselho, que a gente tem de descentralizar as nossas reuniões e levar o Conselho até as 5 macro-regiões do país. E é simbólico estarmos aqui no Rio de Janeiro hoje. Estivemos ontem numa roda de conversa afro, lá em Realengo. Vamos participar hoje do lançamento do Plano Juventude Viva. Dizer que o Conselho Nacional de Juventude tem, na sua maioria, representantes da sociedade civil, que aqui se encontram hoje. Dizer que eu vou procurar ser breve, porque a gente já mandei o representante aqui, que é o Misael, o nosso presidente da Comissão de Parlamento, e tenho certeza que a fala do Misael não só me representa, mas representa todo o Conselho Nacional de Juventude. Então, temos na nossa composição 2/3 da sociedade civil. Temos também representação no Comitê Federal, gestor do Plano Juventude Viva. O conselheiro Bruno Ramos estava reunido agora, junto com o comitê. Nós temos cadeiras destinadas no Conselho à diversidade, temos grupo de trabalho ligados à diversidade e igualdade, e dizer que a gente tem alguns dados e a gente sabe que a CPI ela é instaurada na casa por uma questão extraordinária, uma questão de urgência, ela extrapola, ela transcende a função legislativa, como o próprio nome diz, ela passa por uma questão de inquérito investigativo, a gente sabe que ela tem prazo, então manifestar aqui que a gente reconhece a relevância do que está sendo feito. A gente sabe que é um trabalho muito grandioso, mas que ao final vai apresentar resultados, e a gente sabe que é uma urgência que a gente precisa dar essa resposta. Passar alguns números que a gente tem e que a gente sempre gosta de manifestar, que no Brasil 7 em cada 10 pessoas assassinadas são negras. Na faixa etária de 15 a 29 anos, são 5 vidas perdidas para violência a cada 2 horas. E segundo uma pesquisa realizada pela CEPIR, pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, em parceria com o Senado Federal, para 56% da população brasileira, a morte violenta de um jovem negro choca menos que a morte e violência de um jovem branco. Então, o Brasil está entre os 193 países que se comprometeram com a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente se comprometeu de não deixar ninguém para trás. Então, se o racismo tem deixado os jovens negros para trás, ele precisa ser enfrentado. Outro dado alarmante que a gente tem é que a violência letal atinge quase 3 vezes mais a juventude negra. Então, o jovem negro tem 2,71 vezes mais chance de ser assassinado do que um jovem branco. Então, sabemos que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. E, nesse sentido, a gente quer dizer que o Conselho Nacional de Juventude está muito atento a isso. Conforme já falei,
A Secretaria Nacional de Juventude sempre tem feito essa parceria com o Conjuve, nos chamado para participar de audiências públicas. Participamos dessa elaboração do novo Plano Juventude Viva, que vem já como uma resposta. Participamos também do Inova Jovem. Então, colocar o Conselho Nacional de Juventude à disposição, agradecer o convite e dizer que a gente está trabalhando para fazer um Brasil mais jovem, mais justo, menos desigual, e isso se faz com a nossa juventude viva. Obrigado, Anderson. Eu quero, antes de encerrar, dizer que essa foi uma CPI arrancada a fórceps nessa casa. Porque assim que nós assumimos o mandato, nós fizemos requerimento, conseguimos o número para instalação e só conseguimos instalar no 3º ano do mandato, entrando no 4º. No final dessa nossa trajetória, desse mandato que se finda esse ano. E nós temos uma vontade, um agarre, um empenho muito grande de, dentro daquilo que é de competência e atribuição da CPI, nós estamos buscando onde estão as políticas públicas, aquelas que deixaram de ser implementadas. Queremos saber por que deixaram de ser implementadas, porque se tiver responsabilidade pessoal, nós vamos apontar. Esse é o trabalho da CPI. Para além disso, nós queremos o aperfeiçoamento da política pública, porque, uma vez feito o diagnóstico, apontada falhas, nós temos que buscar soluções. Então, não só a CPI busca saber o que deixou com que os programas fossem largados, abandonados e a juventude ficar aí sem o atendimento, mas, por outro lado, verificar como é que nós podemos aperfeiçoar a política pública para esse segmento que está sendo massacrado, principalmente no nosso Estado e, dentro do Estado, nessas 10 cidades que nos deixa, numa situação de responsabilidade tamanha, porque não dá para Angra dos Reis viver o que está vivendo, não dá para Cabo Frio viver o que está vivendo, não dá para Queimados viver o que está vivendo, não dá para Maricá viver o que está vivendo, e a gente vê a nossa juventude aí sendo dizimada, sem políticas públicas efetivas para que possa dar conta disso. Se nós temos que entender que a juventude não é problema, a juventude é solução. A solução que nós temos que buscar é o investimento nessa juventude, dar a ela o protagonismo necessário para que ela possa, de alguma forma, sair dessa mancha, e nós temos que trabalhar, e o empenho da CPI é todo nesse sentido. Então, quero agradecer ao secretário Zé Ricardo, agradecer ao secretário nacional Francisco Costa e a todos que aqui estiveram presentes, e declaro encerrada a presente audiência. Muito obrigado. Bem.